tudo bem com vocês? Nessa quinzena nós vamos trabalhar adjuntos adverbiais, advérbios e locuções adverbiais. Para entender o que é um adjunto adverbial, primeiro nós vamos entender o que seria um advérbio, tá bom? Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos entender o que seria um advérbio e o que seria uma locução adverbial. Então, vamos lá, pessoal. Advérbio é uma classe de palavras, né? Que ela vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Que legal, né? Vamos entender como que isso ocorre? Primeiramente, nós temos que saber o que seria um verbo, um adjetivo ou propriamente, né, o advérbio que nós vamos descobrir. Vocês lembram que nas aulas eu expliquei para vocês o que era verbo, né? Mas como faz muito tempo, vamos relembrar? Pessoal, o verbo são palavras que exprimem ação como pular, cantar, desenhar, escrever, dormir, dançar e por aí vai. São todas as palavras que expressam ação, movimento, não se esqueçam. Os verbos também podem ser estado, ou seja, ele vai caracterizar como o sujeito, né? Ou seja, pessoa, animal ou objeto, como o sujeito está. Qual que é o estado? Por exemplo, Maria está feliz. Perceba que eu estou caracterizando o estado, o jeito que Maria está. Vamos ver outro? Maria é feliz. Novamente, estou caracterizando a personalidade de Maria. Como que é Maria no mundo? Ela é feliz. E eu faço isso por meio de alguns verbos, mas os principais são o ser e o estar, tá bom? E por último, como definição dos verbos, nós temos os fenômenos da natureza, que é chover, nevar, trovejar, relampear, ventar e por aí vai. Nós temos um monte. Viu que é da natureza, que o homem não tem controle? É verbo, tá bom? Bom, se a gente aprendeu que o advérbio ele modifica o verbo, ele também vai modificar o adjetivo. Mas, professor, o que é um adjetivo? Eu acho que vocês sabem, eu acho que vocês se lembram. Mas, para tirar todas as dúvidas, vou relembrar. Adjetivo é a classe de palavra que ela vai caracterizar o substantivo, ou no caso, o sujeito da frase, dando a ele alguma característica. Antigamente a gente falava que era qualidade, mas não, eu posso ter aí um defeito. Como? Vamos para um exemplo? Homem bonito, mas posso colocar também homem feio. Perceba como o feio caracteriza o homem, que é o substantivo ou o sujeito da frase, tá bom? Então, adjetivo é qualidade, defeito, estado, o modo de ser. Resumindo, é aquilo que caracteriza o sujeito ou o substantivo. Se tiver dúvida, lembra de qualidades e defeitos, tá bom? Vamos para outra frase? Meus alunos são bonzinhos. Perceba quem que é o adjetivo dessa frase. Tempo, bonzinhos, não é? E tá caracterizando quem? Alunos, tá? Entenderam o que é adjetivo, né? Qualidade, defeito, o modo ou estado. Ele vai caracterizar o meu sujeito ou dependendo do meu substantivo também, tá? Bom, professor, e o advérbio? Então, vamos lá. O advérbio é uma palavra invariável que ele vai modificar o sentido do verbo, que eu já expliquei, do adjetivo e do próprio advérbio, tá? E ele faz o quê? Ele vai transmitir e determinar a circunstância na qual aquele verbo está e na qual aquele adjetivo está. Como isso, professora? Perceba, se eu colocar bem assim, o bebê nasceu ontem. Perceba, bebê, sujeito, né? Nasceu, verbo, e ontem, advérbio, porque estou modificando o verbo nascer. Perceba, o bebê apenas não nasceu, mas ele nasceu ontem. Então, nós temos aí um advérbio de tempo, tá? Nós temos vários tipos de advérbio e ele sempre vai indicar circunstância. Vamos ver alguns? Então, a gente já estudou de tempo, né, com ontem, pode ter também amanhã, de manhã e por aí vai. Agora, vamos para o de lugar. Lugar
já fala, é a circunstância em que o verbo está sendo modificado no lugar. Por exemplo, o bebê nasceu aqui. Perceba, novamente, bebê, sujeito, nasceu, verbo. E o que está modificando esse verbo? Aqui. Está indicando o lugar. Facinho, né? Vamos ver o de modo agora. Mesma frase, o bebê nasceu rapidamente. Perceba, tem o verbo nascer e tem o rapidamente, que é o modo que esse bebê nasceu. Então, perceba como que o advérbio ele modifica esse verbo. O bebê não apenas nasceu, mas ele nasceu rápido. Olha o modo que ele nasceu. Ele não demorou para nascer. Perceba como você usa isso na sua língua diariamente. Nós temos também o de intensidade, tá bom? Vamos colocar aqui. O bebê é muito bonito. Perceba, eu poderia colocar assim, o bebê é bonitíssimo. Feia essa palavra, né? Ou lindíssimo, né? Mas, em vez de eu colocar isso, eu fui lá e coloquei o meu advérbio muito para indicar intensidade, tá bom? Mesma coisa se eu falasse assim, se eu fosse meio mal, né? O bebê nasceu muito feio. Novamente, um advérbio muito usado como intensidade, tá? Nós temos o de negação também. O bebê não nasceu. Perceba que eu tenho aqui uma negação, tá bom? Eu vou mandar uma tabelinha para vocês abaixo e vocês vão ter acesso aos advérbios. O importante não é decorar todas as circunstâncias, mas é saber que nós temos palavras invariáveis que vai modificar esse verbo, tá bom? Agora, vamos ver como o advérbio modifica um adjetivo. Lembrando que adjetivo seria caracterização do sujeito ou defeitos e qualidades, como a gente acostumou, tá? Os homens, olha essa frase, os homens eram mais bravos. Perceba, nós temos bravos, que seria o nosso adjetivo, que está caracterizando homens, mas nós temos aí também o mais, né? Que é um advérbio de intensidade, tá bom? Perceba como ele modifica também o adjetivo. Vamos para outro? Perceba que agora, esta menina é bem alta. Qual que é o adjetivo? Alta. Está caracterizando menina, como a menina é, né? E nós temos aqui o bem, que é um advérbio de intensidade. Então, viu como que modifica o adjetivo? Legal, né? Vamos agora para o advérbio que modifica o próprio advérbio. Perceba, temos acordado muito cedo. Quem tem acordado? Nós, né? Temos acordado, verbo, muito, um advérbio de intensidade. E cedo, um advérbio de tempo. Viu como modificou o próprio advérbio? O cedo modificou o próprio advérbio muito e assim vice-versa. Então, ele apenas não acordou cedo, mas muito cedo. Vamos para outro exemplo de advérbio modificando o advérbio? Perceba essa frase. Eles agiram muito mal. Perceba que o advérbio muito de intensidade modifica o mal. Quer dizer que eles não agiram só mal, mas muito mal. Olha a intensidade dessa frase, gente. E nós temos aqui dois advérbios. Muito, que é advérbio de intensidade que vocês conheceram bastante. E mal, que é o advérbio de modo, o modo que esse sujeito está ou agiu, né? Foi isso, pessoal. Vamos para locuções adverbiais?